Atos, capítulo número 20, versículos 7 ao 12. A palavra de Deus ao seu coração. Atos 20, versículo 7. Diz a palavra do Senhor assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Hoje vai até a meia-noite também? Não é Paulo que está pregando. Olha lá, alguns falaram amém. Você pode ficar aqui, depois dos 8, 10 horas, eu estou indo embora, você continua aqui. Amém. Eu gosto, você continua, está firme no propósito, é isso aí. Havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer. Esse Paulo era duro, né? E foi embora. Levaram vivo o jovem, que muito os consolou. Amém. Pai, aqui está a sua palavra, aqui está seu filho. Fala comigo através da minha vida. Eu já te agradeço em nome de Jesus. Então esse é um relato da história que fala de um jovem chamado Eutico, qual seu nome significa afortunado. Eutico estava em Troade e assistia Paulo pregar. Dizem alguns estudiosos que Paulo não era uma pessoa eloquente. O que é eloquente? Tem gente que acha que eloquente é falar sem respirar, igual alguns pregadores. Não, isso não tem nada a ver com eloquência. Isso aí é um estilo da pessoa falar. Eloquência é você se comunicar bem, você cativar, você conseguir transmitir, você conseguir persuadir as pessoas aquele propósito. Então Paulo não era, talvez eu sou parecido com Paulo nesse sentido. Sou uma pessoa muito... Eu falei até para os meninos aqui na hora da oração, eu não sigo muitas regras de homilética, se bem que é bom, mas eu me engessaria. Eu me engessaria porque eu tenho que ser natural, tem que ser eu mesmo, né? Não adianta. Deus me fez assim... Não desculpa para as falhas, mas me fez desse jeitão aqui e vamos assim mesmo. Então, Paulo estava pregando e esse jovem até meia-noite. Era o primeiro dia da semana, então logo eu penso aí a ceia do Senhor. E Paulo estava ali pregando e esse jovem assistia Paulo pregar, mas ele estava sentado na janela, numa janela, e aí ele pega no sono. Jovem não tem sono, né? Jovem não tem esse negócio de sono, é só mais os velhos mesmos, né? Jovem geralmente tem uns que até entra em coma, né? De tão sono que pega. Mas ele estava sentado na janela, pega no sono, cai do terceiro andar daquela casa, vou explicar, né? Porque o cenáculo seria um piso superior, onde se reuniam para festas, né? Para fazer ceias. E eles estavam lá no terceiro andar. E ele cai e morre ainda. Terceiro andar, imagina a altura. E ele morre. Então esse é um breve trecho, um começo, início da palavra, onde ensina para nós e esconde alguns ensinamentos muito importantes para nós. Porque fala de algo muito perigoso na vida do cristão, que é o sono espiritual. Claro, ele teve o sono no seu corpo fisiológico, né? Um sono biológico, se é que pode falar assim, mas aqui trazendo para nós hoje, isso significa o sono espiritual. Se fisicamente dormir é muito bom e necessário para o bom funcionamento do organismo, espiritualmente é totalmente contrário. O sono espiritual pode nos levar à morte. A morte espiritual, né? O sono, a morte também pode ser físico e pode ser também a morte eterna, né? Distância de Deus. Então, o primeiro dia da semana, a Bíblia diz aí no versículo 7, era o primeiro dia da semana, era o
domingo, e era o dia de partir o pão. Depois a gente vai ver isso aí. Fala de uma festa espiritual acontecendo, a ceia do Senhor. E vamos imaginar aqueles irmãos todos felizes, né? Paulo acabava de fazer a 3ª viagem missionária, chega naquele lugar, imagina quantas histórias, quantos milagres, quantos desafios. Então ele tinha histórias maravilhosas, né? Desafiadoras e de bênçãos também. Quanta gente foi salva nesse caminho, que a Bíblia não relata tudo o que aconteceu. Ela só, né, contém aquilo que nós precisamos para crer e sermos salvos. Mas imagine quantos episódios Paulo estava ali narrando suas experiências de viagem, testemunhando das bênçãos que o Senhor operou através da vida dele e daqueles que acompanhavam Paulo. Então era o primeiro dia da semana, era um domingo, e era um culto de ceia, como a gente faz aqui, como a gente fez ontem. Diz no versículo 8 que havia muitas candeias, outras Bíblias, versões, diz luzes naquele cenáculo, e essas luzes eram muitas, e elas eram tochas. Naquele tempo não existia luz elétrica, lâmpadas, muito menos de LED, mas eram tochas acesas, né? Que eram alimentadas pelo um óleo, né? Extraído às vezes do azeite, como se fosse uma querosene queimando. E fala que luzes traz para mim e traz para você que havia naquele lugar muita revelação. Luz é a revelação da palavra de Deus. Havia muita revelação que enchia aquele ambiente. Então não era um ambiente sem a presença de Deus, não, era um ambiente cheio da presença de Deus naquele lugar. Cenáculo, então, já disse que era um lugar onde eles faziam as refeições, e que era como se fosse o último andar da casa, né? Fosse aquele lugar superior da casa, e que não haveria motivo nenhum para alguém sentar na janela num culto. Então já dá para perceber que aquele jovem, ele estava diferente, porque a Bíblia destaca a janela. Podia ter falado assim, e tinha um jovem que ele caiu do 3º andar, mas a Bíblia ela cita da janela. Então há algo importante nessa palavra para a gente trazer para nós como uma lição. Então nada que foi escrito, ou melhor, tudo que foi escrito tem um propósito, até as vírgulas, as palavras, os verbos aplicados ali. Então a janela, quando a Bíblia cita janela, ela está trazendo para nós alguma informação importantíssima. Então não haveria motivo para um lugar de revelação de Deus, um lugar onde estava contando os feitos do Senhor. E eu já disse aqui que em Apocalipse 19, 10, na parte C, diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então Paulo estava testemunhando daquilo que Jesus estava fazendo através do ministério apostólico de Paulo. Então havia naquele lugar muitas tochas, muitas luzes, revelações, trazendo também no espiritual, claro que eram tochas, mas isso quer dizer para nós hoje muita revelação de Deus naquele lugar, muito fogo do Espírito Santo. Mas um jovem sentado na janela era totalmente diferente da maioria que estava naquele lugar. Então me chama a atenção o motivo de alguém fiel e verdadeiro estar sentado numa janela num momento como aquele. Então as tochas falam de luz, tochas falam de calor, falam de fogo. Havia fogo de Deus naquele ambiente, havia o poder de Deus naquele ambiente, e onde o povo estava reunido, e aquelas pessoas estavam com o coração queimando na presença de Deus. Havia um mover do Espírito Santo. Imagina o apóstolo Paulo pregando, né, irmãos? Ele carregava o ministério apostólico. Não é só a pessoa, mas é o ministério que a pessoa carrega. Ele tinha daqueles 5 ofícios de Efésios 4:11, ele era o que tinha o ofício de governo. Então aquelas pessoas estavam reunidas
queimando, o coração deles queimava, o coração deles estava alegre enquanto Paulo falava. As pessoas que desejam ver o fogo de Deus queimar, cada vez eram pessoas que estavam desejosas de ver seus corações queimando cada dia mais pela presença de Deus. Fala da comunhão da igreja. Havia comunhão naquela igreja em buscar junto o fogo da presença de Deus. Eles estavam ali reunidos, ouvindo as histórias, aquilo que Paulo tinha a contar dos testemunhos. Então, havia fogo naquele lugar e havia pessoas sedentas pela revelação da palavra de Deus, que Paulo estava pregando a revelação da palavra. Ele não estava simplesmente contando fatos, mas ele contava os fatos e ensinava. Outra coisa que me chama a atenção, além desse lugar ter essas tochas, eu falei da janela. No versículo 9 diz que esse jovem estava sentado na janela. Janela é um portal. O que é um portal? Existem muitas coisas no nosso mundo que você já deve ter ouvido falar que portal. Os ocultistas, os satanistas, eles sabem muito sobre isso. Eles fazem esses eventos, né, em lugares específicos, que são portais, lugares de acesso ao mundo espiritual. Você pode ver alguns shows, aí eu não vou citar nome dessa turma aí, que eles o diabo não merece ficar fazendo a divulgação do que ele faz, mas muitos artistas sabem fazer as coisas, lugares estratégicos, e a janela, ela é um símbolo de um portal, um lugar onde você pode ver o lado de fora, é um lugar de acesso. Então a janela é um portal. O que é um portal? Ela dá acesso, ela dá uma visão para você, para ver do lado de fora. Aqui foi cobertas as janelas, mas vocês tinham acesso a olhar. Aqui o portal para mim é essa porta de entrada de correr. É um lugar onde eu posso ver lá fora. Então, Eutico, da janela, naquela região de Troade, ele conseguia ver os portos das cidades, os navios da época atracados ali. Ele também ouvia os sons que vinham de fora, porque a janela também você vê e também vem o som, né? O lugar onde o som entra por aquele portal. Então ele ouvia os sons do mundo que atraem as pessoas para ficar ligados, né? Aqueles sons e aquelas imagens. Então, Eutico escolhe um lugar que servia aos dois lados, o lado de dentro, o lado de fora. Já ouviu falar aquela piadinha, né? O crente Raimundo, né? Um pé na igreja e um pé no mundo. Então, Eutico, ele estava do lado de dentro, mas olhando para o lado de fora, porque janela, ele ficava encostado. Imagine que aqui fosse uma janela, ele estava sentado na janela, então ele via Paulo, mas ele também olhava para fora. Ele olhava Paulo, escutava, mas ele estava atraído. Era um lugar de distração, um portal. E ele estava naquele lugar numa posição que permite ele ver do lado de dentro e do lado de fora. Então nós temos que ter cuidado com as coisas que nos seduzem, com as coisas que nos faz olhar e mostram o lado de fora. Janelas que, entre aspas, janela agora é uma tipologia daquilo que nos atrai a olhar para fora, que é fora da onde? Ele estava num ambiente de revelação, um ambiente de palavra, um ambiente de glória, um ambiente que tinha a atmosfera de Deus. Então, janela pode ser algo na minha ou na sua vida que faz eu ficar olhando para fora, olhando, no Salmo 73, Asaf, ele estava olhando o ímpio, o ímpio está prosperando, eu estou aqui, estou ralando, estou passando pela prova, né, dando glória a Deus, e o ímpio de boa. Mas aí ele cai na real, quando ele põe o pé no templo, ele fala, eu entendi, né? Porque ele estava num portal, ele estava olhando para aqueles que não têm compromisso com Deus e falava assim, Então nós temos que tomar cuidado com essas janelas, esses portais. Nós precisamos sair da janela que faz a gente ficar olhando para fora. Isso é sentido espiritual, né, irmãos? Eu olhar para fora que eu não vou pecar, mas no sentido espiritual. Deus tem coisas grandes e firmes do lado de dentro, no reino de Deus, para mim e para você.
clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, não é coisa pequena. Deus tem coisas grandes, que elas estão para ser reveladas a nós. Mas por que muitas das vezes a gente não está alcançando as coisas grandes? Porque a gente não está clamando, a gente não está buscando, a gente não está desejando, a gente fica na janela. E não dá para servir a dois senhores, não dá para ficar, tentando agradar. Ou a gente serve a um, e irmãos, o único que a gente vai agradar é o Senhor Jesus. Porque se você servir ao diabo, você não vai agradar ele. Ele tem ódio de nós. Ele deseja acabar com a nossa vida. Mas ele engana alguns para as pessoas acharem assim: eu estou prosperando, eu vendi minha alma para o diabo. Não, a alma nunca foi do diabo. A alma vem da onde? Vem de Deus. E para Deus vai voltar. Não tem como vender aquilo que não é nosso. Mas as pessoas acham que, porque eu quero ter um sucesso. Você não vai agradar. E Deus o livre, de agradar a ele. Vamos agradar, agrada-te do Senhor, Salmo 37, versículo 4 e 5, agrada-te do Senhor e Ele satisfarás o desejo do vosso coração, do seu e do meu coração. Sabia que Deus agrada? Ele gosta de agradar, porque Ele é agradável, Ele é bom. Se somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. Então o Espírito Santo morando em nós, irmãos, é a glória do segundo templo. A glória do primeiro templo era todas aquelas riquezas, aquele ouro, aquelas pedras preciosas, aquela madeira finíssima. Era aqueles entalhes, ouro para todo lado, prata para todo lado. Mas a glória do segundo templo não está nas coisas, está na pessoa bendita do Senhor Jesus. É a glória, Ele morar, o Emanuel. O Emanuel. Emanuel, Emanuel. É Deus conosco, é Deus morar nesse templo aqui, ó. Às vezes o templo está meio catedral já, Já deu uma expandida legal aí. Tem gente que não tem templo do Espírito Santo, já é meio catedral. A minha não, a minha é uma igrejinha, uma igrejinha. Uma igrejinha. Deus. A gente luta, com essa... A gente conquista ela com muitos anos, depois quer perder assim rapidinho. Então saia da janela, saia daquilo que te faz ficar olhando para fora, porque Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem tanta revelação, tanto poder para manifestar, mas a gente fica na janela, e eu estou falando em hipótese, a gente fica, nós ficamos. Mas às vezes a janela nos atrai. Enquanto ficarmos distraídos, olhando para o lado de fora, nunca vamos ver o que Deus está fazendo lá de dentro. Aquele lugar é um lugar de revelação, aquele lugar é um lugar de bênção, aquele lugar é um lugar da palavra de Deus, mas eu que escolheu ficar olhando para fora. Então ele não prestou atenção naquilo que Deus estava fazendo, ele estava distraído. Tem lugares que são de alto risco. É igual aquele painel elétrico, Aquilo assusta quando você chega perto de um painel elétrico, Márcio? Que sabe mexer muito bem com essas partes. Eu não... De choque, só o choque do Espírito Santo. Já tomei choque elétrico do Espírito Santo. É uma delícia. Parece que às vezes vai morrer, mas é uma delícia, porque você sabe que ele vai consertar a sua vida, Está recarregando a bateria. E você olha aquele painel com aquela caveirinha, aquele raio, você fala, meu Deus, me livra de... Não quero nem abrir. Capaz de se abrir e ter uma caveira lá mesmo, de verdade. Rela aqui para você ver. A janela é um lugar de alto risco. Você corre risco de morte. E nunca vai, ela na janela não vai ter um rainho ou aquela caveirinha do veneno, não vai estar ali. Tem amizades que intoxicam nossa comunhão. Tem lugares que nos chamam para aquele lugar de comodismo. Janela é um lugar de comodismo. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem lugares que criam uma rotina tão tóxica para nós, em nossa vida espiritual, que nós, às vezes, passamos o dia inteiro sem meditar na palavra de Deus, nós passamos o dia inteiro sem ouvir e buscar a palavra de Deus e a presença de Deus em oração. Fica um conselho,
Saia dos lugares, saia de perto de pessoas, saia de lugares e estilos que ameaçam a sua vida com Deus e a sua vida em família. Foge desses lugares. Naquele ambiente de fogo que estava aquela igreja, o cenáculo, aquele ambiente de calor, a janela era o lugar mais ventilado. Imagina aqui, se a gente colocasse várias tochas aqui, iluminando. Vamos imaginar que não estivesse essas lâmpadas. Que maravilha, né? Que a lâmpada, luz, iluminação é tudo. Até essas cores aconchegantes aqui, ela dá um ambiente aconchegante, né? Para alguns pode dormir, né? Se fica mais escurinho, mas bem que está bem claro. Mas a janela, imagina aquelas tochas soltando aquela fumaça durante aquela celebração. E o Paulo falando até meia-noite, né? Pouquinho. Logo ali. E aí o jovem na janela, e aquela fumacinha aí ali. E a janela era um lugar onde tinha maior ventilação. Era um lugar de conforto. Um lugar que ventilava, passava aquela brisinha fresca, né, nas costas de Eutico. Então, o que acontece? Uma zona de conforto, mas só tem uma coisa que não combina com o evangelho. É o conforto. Paulo diz, não vos conformeis. Eu acho que conforto tem a ver com se adequar. Sabe quando... É igual quando a gente tem alguma dor, a gente vai dormir. A gente sempre se amolda. Eu estava com uma dificuldade de dormir de um lado. Eu sempre gostei de dormir de barriga para cima, né? Não sei se a barriga cresceu tanto que aperta assim. Mas começou a me dar apneia. Aí eu virava para um lado e não dava. Eu sempre viro para o lado, né, do reloginho. O reloginho da hora. E era o único lugar que eu conseguia dormir. Aí eu comecei a passar a dormir com um travesseiro, estava ruim. Por causa da questão da saúde, da tireoide. Aí pôs 2 travesseiros. Aí ultimamente estava dormindo com 3 travesseiros. Já estava assim, né, do outro lado. Então foi aumentando assim. Mas esses dias eu tive até testemunhar aqui, quem sabe a minha cura está chegando. Teve um coreano, só 7 horas em língua só 7 horas em língua. Eu tive com ele, né? Falei até palavra coreana, que a Mariana me ensinou, aprendi. Em Dorama, a Lu já está PhD em coreano, sarangue, né? E essas coisas, Annyeonghaseyo. Esse casal aqui também, ó, dorameiros até. Tem os doramas muito bons, ensina muitos princípios legais, é bom. Mas tem uns que você tem que escolher, né? O brasileiro, quando vai fazer a tradução, só Jesus na causa, né? Brasileiro, enfim. E ele orou por mim, eu estava difícil. Aí eu cheguei em casa, cara, eu tinha um nódulo grande aqui, diminuiu bastante. Aí eu consigo dormir dos 3 jeitos. 3 jeitos, dos 3 jeitos, 3 posições. E eu estou crendo, toda hora eu ponho a mão assim, acho que vai sumir, está sumindo. Amém. Por isso que a minha cirurgia às vezes está demorando para sair. Às vezes Deus vai fazer a cirurgia primeiro. Às vezes não, vou crer, amém. Ô glória. Você vai ver o dia que eu constatar, né, a cura completa. Eu vou chegar aqui pregar, vou chegar pulando aqui. Você vai ver eu doido, mais doido que o bispo ontem. A Lu falou assim, você não podia correr igual o pastor Claudemir correu ontem atrás do bispo. Eu falei para ela, olha que eu estou sendo curado, hein, você vai ver. Corro, passo o bispo ainda e dou tchauzinho ainda assim. Quem estava aqui ontem está entendendo o que eu estou falando. Quem não estava, assistiu a live, você vai entender tudo. Conforto não combina. Hoje eu vou até a meia-noite igual o Paulo. Eu quero ver os Eutico aqui, né? E a gente depois ressuscita. O evangelho não combina com conforto. Eutico fala daqueles que estão dentro da igreja, mas estão na zona de conforto. Até então, ouvindo a palavra, mas não estão envolvidos na comunhão. Eutico estava ali meio que fora, né, assim, do rebanho, estava meio desgarrado. Até ouvindo a palavra, mas fora da comunhão com os irmãos. São pessoas, o Eutico, são pessoas que não estão queimando o seu coração na presença de Jesus como os outros estão. Preferem um lugar mais confortável, um lugar que ninguém vai incomodar eles, sabe? Deixa eu aqui na minha.
Eu tinha um irmão, há um tempo atrás, irmão da igreja, né? A gente já passou por algumas igrejas, e quando eu estava ali começando, né? Não era nem presbítero ainda. Aí tinha um irmão na igreja, não vou falar nome porque é ético e tal, enfim. Mas eu me lembro que ele falava assim, acaba o culto, eu vou embora logo, eu não quero ouvir problema de ninguém, eu não quero... Eu gosto de chegar depois que o culto começa, porque aí... Isso não é ser igreja. A pessoa só está pensando no bem-estar dela. Mas eu estar aqui, de repente, vamos imaginar o Rafa, tal, num dia que teve um problema no trabalho, eu estou dando hipótese, tá, Rafa? Difícil, o Rafa está sempre de boa, né? Sempre sorrindo. Só a Nicole sabe o dia que ele está, né? Mas nós, assim, né? Eu tenho liberdade de falar com ele, que é gente boa. Mas um dia que o Rafa não está bem, eu chego na igreja mais tarde, eu podia ter chego antes, conversado, Rafa, como é o Senhor? Você está meio triste, tá... Eu estou orando por você, eu dou um abraço nele, falo, conta comigo. Isso é ser igreja. Mas ele não queria, eu não quero me envolver muito, você sabe, né? É o famoso fugitivo. Não quer nada com nada. Estamos aqui, gente. Estamos aqui juntos, para rir junto, para chorar junto, para se alegrar junto, para celebrar junto. É família. É um dia que eu vou precisar do teu abraço, um dia você vai precisar do meu. Isso é reino. É reino, é família. Tem dia que eu vou estar azedo, aí você, né? Aí eu suporto você no dia que você está azedo também. E a gente é assim, azedo no bom sentido, né? Não está num dia legal. Mas a pessoa não queria se envolver. Eutico é aquela pessoa que está ali, não me incomoda não. Talvez eu, ou talvez você, nós estejamos procurando uma zona de conforto dentro da igreja. Um lugar que eu ou você não precisa estar em comunhão com os irmãos. Que a gente fica tipo, não quero estar ali não. Não quero me envolver não. Não quero estar com aquele grupinho não. Ou talvez eu e você não queremos ter um líder nos confrontando, um líder que nos corrija, um líder que venha nos ensinar. Onde o eutico não precisa se envolver com ninguém, com nada. A janela é esse lugar de conforto. Não mexe comigo aqui, eu também não mexo com você. Talvez eutico adormeceu porque estivesse na janela olhando para fora, distraído com a movimentação da rua. Da rua, quando eu falo na rua, os carros, mas lá de fora, do mundo. Talvez ele preferiu ir para a zona de conforto e deixou de queimar o coração junto com os irmãos que estavam ali adorando, celebrando a hora do louvor, da palavra. Ele quis ficar retirado. Talvez eu e você estejamos dentro da igreja, mas dentro da igreja olhando para fora, distraído, olhando para o mundo, desejando o que está lá fora. Tome cuidado, essa zona de conforto pode te matar. Estar na janela pode nos matar. No versículo 9 diz assim: um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Ele foi vencido por sono, caiu do terceiro andar e morreu. Ou seja, vencido pelo sono, ele estava numa sonolência, ele estava lutando contra aquele sono. Sabe quando você está tentando ficar acordado? Ele estava assim, naquela luta, sabe, dando aquelas pescadas, porque a janela estava distraindo ele. E aí ele foi lutando sozinho, ele estava tentando lutar sozinho e adormeceu espiritualmente. Eu quero te falar, não lute sozinho. Às vezes você ou eu podemos estar num momento em que você está lutando com algo, você está
lutando com alguma situação, algum problema, alguma dificuldade, mas você está querendo fazer sozinho. Você tem pastores, você tem líderes, você tem pessoas que andam ao seu lado, pessoas que te amam, você tem familiares. Você não precisa lutar sozinho. Às vezes a luta é maior do que a sua força ou a minha, então você precisa estar junto. Não pode estar na janela, mas você tem que estar com o grupo, porque um grupo fortalece. Uma brasa longe do braseiro, ela apaga, mas estando junto, ela queima junto, ela acende junto, ela queima junto. Se você está na janela, na zona do conforto, você só tem duas opções. Ou você cai para dentro e volta a queimar junto com os outros irmãos, com a igreja, ou você acaba caindo fora e morrendo espiritualmente. Qual é a nossa escolha? Deve ser a primeira. Vamos cair para dentro. Vamos estar junto. Eu risco o fósforo daqui, você risca o fósforo dali, o outro ali. Quando vê, é um fogaréu. E você sabe que eu não estou falando sobre fósforo, né, irmãos? Não é sobre fósforo. Mas é fé, é juntar, é estar congregado, é unir forças. Estarmos juntos espiritualmente. Na Bíblia a gente encontra exemplos de pessoas que dormiram e foram vencidas, além de Eutico. Sansão dormiu. Não dormiu? No colo de Dalila? E o que aconteceu? Ele cortaram o cabelo dele e ele perdeu a sua força. A força era do Espírito Santo, mas era um segredinho que ele tinha com o Senhor. Outra pessoa, a Sulamita, lá no Cântico dos Cânticos, diz que ela vivia a dizer, eu sou do meu amado meu, mas ela dormiu e perdeu o homem amado. Tem um outro personagem da Bíblia chamado Esbocete, cada nome feio, né? Filho do rei Saul, ele dormiu ao meio-dia e foi morto por 2 dos seus empregados. Estava dormindo. É o sono da morte. É o sono espiritual. As 10 virgens, Jesus conta parábolas, 10 virgens naquela parábola, que elas dormiram e as suas lâmpadas apagaram, das 5, fazendo que elas perdessem o noivo. Todos eles estavam dormindo. No versículo 10, Paulo desceu, quando ele caiu, morreu, Paulo desceu, se inclinou sobre o rapaz, abraçou ele dizendo, não fiquem alarmados, ele está vivo. Naquele momento que o jovem cai, imagina, ele caiu, imagina aquela cena, não sei quantas pessoas estavam naquele cenáculo, mas deve ter tido algum alvoroço. Paulo para de pregar, para o culto. Deu até trabalho no culto, né, irmão? Eu te deu trabalho, até fez o culto parar um pouco. Mas ainda bem que Deus foi glorificado, né, depois. Estava sendo, mas foi uma glória de ressurreição. Paulo, então, para o culto, desce lá e traz o jovem de volta à vida. Coisa espetacular, né? Não teve oração por cura, por ressurreição. Você percebeu, o texto não fala, né? Jovem lá, caiu quebrado. Paulo, todo mundo, morreu. Foi gente incrédula. Fico imaginando Paulo no pensamento, só uma hipótese. Gente incrédula, não conhece Deus, né? Abraçou ele assim. Calma, gente, pode ficar sossegado, ele está vivo. Só um abraço. Teve oração intercessória, estende a mão, igreja. Não estou sendo contra, tá, irmão? Mas para você ver o poder de Deus, né? Estende todo mundo, igreja. Vamos ver, se eu não conseguir, né? Vai que com a oração do irmão eu consegue, irmão. Todo mundo. Só estou inventando aqui um pensamento. Vamos todo mundo estender a mão para ver se. Paulo abraçou. Vamos voltar para o culto, irmão. Ele está vivo. Foi meio estranho isso, né? Olha só, o culto é a vida, é a nossa vida, é o nosso ministério.
E os eúticos às vezes faz isso, né? Haverá momentos em que os eúticos, que são pessoas ou circunstâncias, irão querer nos parar. Vai querer, imagina se fosse uma igreja que não cresce nos milagres. Se fosse ali, Paulo não fosse um cessacionista, é o que eu acredito que os dons não estão mais em operação. Eu sempre me enrolo nessa palavra. Ia chegar lá, morreu, vamos preparar, né? Para tudo, acabou o culto. Não, mas onde tem um povo queimando por Jesus, aonde tem a presença de Deus, aonde tem o Espírito Santo, aonde eles creem em milagres, nada vai parar o culto, nada vai parar o ministério, nada vai parar a nossa adoração. Ele ainda está vivo. Paulo sabia em quem ele cria. Ele diz, eu sei em quem tenho crido. Paulo sabia que ele servia um Deus vivo. Todos diziam, está morto. Mas Paulo falou, não, ele ainda está vivo. Ele voltou a vivo. Coisa linda, né? Ele de fato tinha morrido. A Bíblia fala que ele morreu. De certa forma ele está... O povo estava certo, mas Paulo, assim como Abraão, creu contra a esperança. Os momentos em que Deus te permite descer é para gerar vida, é para trazer vida àqueles que estão mortos espiritualmente, para trazer vida ao seu ministério. E o versículo 11. Versículo 11 diz assim: então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer. Parece brincadeira. E depois foi embora. Até meia-noite parou. Não, agora nós vamos até amanhecer, até clarear, o sol sair, o sol raiar. Fosse hoje. Começa, não estou falando de vocês também. Aqui não acontece isso. Né? Tem igreja que tem um demônio das 9 horas, né, das 8. Entorta a mão assim, ó. Tá no banco, começa 9 horas, já passou. O demônio das 9 horas. Hoje é domingo, acaba às 8, né? O demônio das 8 horas começa. Tem um demônio que pega algumas pessoas aí. Não aqui, que não acontece. Graças a Deus. Por isso que nós vamos até meia-noite hoje. E não tem ninguém lá, bom, tem o pessoal da mídia lá, mas ninguém vai pular, ninguém está na janela lá, está todo mundo compenetrado. Dá um tchauzinho para o pessoal da mídia aí também. O bispo pode fazer brincadeira? Eu não posso. Eu sei de meus imitadores, eu sou imitador do bispo, então estou bem. Tem coisa que ele pode fazer que eu não posso, né? Então tá bom. E está tudo bem, manda quem pode. Paulo, então, diz a palavra, né? Nós lemos aí que ele volta, sobe, parte o pão, fala até amanhecer e vai embora. Tinha tanta história, né, irmão? Por isso que ele tinha até amanhecer. Paulo sobe, parte o pão, continua a falar até amanhecer. Mas no início ele pretendia falar até a meia-noite mesmo. Ele queria até a meia-noite. Mas depois daquele episódio, meus, acho que eles começaram a glorificar a Deus, e ele começou a falar de outras histórias, de outros milagres, e aí foi até o amanhecer. Ou seja, aquilo que veio para trazer freio, fez o efeito contrário. Ou seja, aquilo que está vindo para te fazer parar, vai ter efeito contrário. Aquilo que veio para te fazer colocar pé no freio, fará com que você coloque o pé no acelerador. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se a coisa não está boa, é porque ainda não acabou. Porque vai ficar bem, vai ficar bom. Vamos crer, vamos confiar. Eutico vai ressuscitar. Se está em um cenário de morte, vai ver vida. Aquilo que era para te parar, vai te acrescentar mais, vai te fazer correr mais. Porque você vai ter experiência com Deus. Você vai ver Deus agir na tua vida e você vai crer mais. É gostoso quando você está orando. Eu dou um exemplo prático, irmãos. A glória é de Deus, mas eu tenho que falar, veio na minha mente. É engraçado quando você está orando por cura e um primeiro é curado. Quando eu comecei a ministrar cura a primeira vez, foi lá na congregação do Santo Inácio lá.
em Morro Agudo. A igrejinha, o pessoal avivado. A gente tinha uns 40, 50 pessoas. Aí eu falei, preguei sobre cura. Eu falei, agora eu vou orar para o enfermo. Não sabia orar muito. Faz a fila aí, eu vou começar a orar. Quando eu orei pelo primeiro, que foi curado, mas veio uma fé assim, que eu falei assim, pô, eu olhei, não, mas sim, estou só exagerando, você entender. Eu olhei para a fila, agora o resto vai ser curado, porque o primeiro foi, é o mesmo Deus. E de fato, irmão, todos que estavam orando por eles, todos receberam cura. Até quem estava em casa recebeu cura. Eu me lembro de uma mãe, eu não sei o nome, eu sei se chegar lá eu falo, essa irmã, mas eu não sei o nome. Ela estava com um bebezinho de colo, falou, pastor, o bebezinho tem intolerância à lactose. Era uma menina, também não sei o nome dela, ela pode estar moça hoje, né? Já faz um tempinho. Ela tem intolerância à lactose. Eu falei, então você vai fazer o seguinte, eu vou orar por ela, você vai chegar na tua casa, olha coisa de louco, só coisa mesmo de Deus, né? Você vai colocar o leite em uma madeira, vai apresentar ao Senhor e vai dar para ela. Depois veio o testemunho. Nunca teve mais problema de intolerância à lactose. Glória a Deus. Então aquilo que aconteceu aqui gerou naquela igreja um alvoroço maior. Imagina, uma ressurreição. Então quando a tua maior dor será o seu maior ministério. Aquilo que você venceu em Jesus, você tem autoridade para falar sobre aquilo. Eu passei um problema financeiro. Quando você vence em Jesus, você vai se tornar uma pessoa, um investidor. Mas tem que fazer, porque senão você continuar no mesmo erro, continuar ficando na janela igual eu, vai dar errado. Mas você aprende e tira umas lições extraordinárias daquilo. O meu livro que eu escrevi, ele é baseado na minha dor. Tem um livro na Amazon lá, não é físico ainda. Vou ter, em nome de Jesus, o físico. Alguns aqui já leram. Mas foi baseado numa dor minha. A minha maior dificuldade se tornou um livro. E tem, graças a Deus eu creio, que tem, né? O Rafa pode falar aí, né? Rafa, olha o merchan, Rafa. Rafa leu, falou assim, rapaz, esse livro é bom mesmo, hein? Até brincou, não sei se é brincadeira. Falei, esse livro tinha que estar na cabeceira. Eu falei, oxe, obrigado. Mas o que foi? Experiência com Deus. Eu não estou me exaltando, eu sei quem eu sou no fila do pão. Eu sem Jesus, sem Espírito Santo, não sou nada, ninguém. Mas com Ele, eu sou filho. E eu carrego aquilo que Ele põe na minha vida. E você também. Você tem algo de Deus na sua vida que só você mesmo. Você é único, você é único. Você é extraordinário em Deus. Às vezes você não sabe disso, estou falando. Eu gosto de elogiar algumas pessoas, não é para ficar bajulando. Eu gosto de falar para ela, você é isso, você carrega isso de Deus. Vai chegar a sua vez de eu te falar o que você é. Mas eu gosto porque, assim como eu também não sabia quem eu era, autoestima baixa, sabe? Nunca me via com bons olhos. Sempre, os outros vencem, os outros... Isso dentro da igreja, por causa da minha identidade. Por isso que na Escola Sobrenatural, a primeira matéria que nós vamos ver é identidade, paternidade. Se você souber quem você é em Deus e quem Deus é na sua vida, os eúticos vão ser ressuscitados. E estou falando também espiritualmente. Você vai levantar muitos eúticos. Às vezes nós nos encontramos como sendo um próprio eútico, e nós vamos sair da janela em nome de Jesus, e Deus vai ser glorificado. Então Paulo volta a falar até amanhecer, e Paulo sobe ali, parte o pão. Então aquilo que tinha um efeito para te bloquear, para te parar, vai acelerar o processo. Você vai correr mais rápido, você vai ter mais unção de Deus, você vai ter mais experiência com Deus. E quem tem experiência com Deus, pode vir o diabo e os anjos caídos dele falar contra você. Você continua crendo, você continua andando, você continua olhando para Jesus, nada vai te parar. Teve um pastor, não me lembro, eu estava vendo a história, ele disse que foi pregar num lugar e tinha um cadeirante, ele com o ministério de cura, e ele foi orar pelo cadeirante, ele escutou muito claro, mas não foi Deus que falou, ele falou assim, ele vai continuar na cadeira. Ele falou assim, eu escutei claramente,
diabo falando, ele vai continuar, não adianta orar. Sabe o que ele fez? Ele foi lá e orou, e Deus levantou o cadeirante, e o cadeirante andou, porque ele deu ouvido à voz de Deus, e não à voz do inimigo, à voz do diabo, que tentou pará-lo e bloqueá-lo. É fé, é crer. No versículo 12, levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quando o jovem Eutico voltou à vida, ele saiu da janela, ele saiu da zona de conforto, ele voltou para a comunhão com os irmãos, ele voltou a queimar junto, que quando eu falo queimar é o coração pela presença de Deus, é queimar pelo fogo do Espírito Santo, ele voltou a queimar o coração dele junto com a igreja. A pregação de Paulo perdurou até o amanhecer do outro dia, mas aquele jovem não dormiu mais. Por quê? Porque agora a palavra estava melhor. Não porque a palavra estava melhor. Agora ele não estava bem porque a palavra de Paulo mudou, porque a palavra de Deus mudou. Mas agora é porque ele foi trazido de volta à vida e voltou a queimar. Às vezes, irmãos, pode ver, às vezes quando a gente começa a achar que o culto está chato, que a pregação está chata, que o louvor está chato, não é porque o louvor, a palavra e o culto está chato, é porque a gente está na janela. E quando o jovem foi trazido de volta, ele voltou a queimar junto com a igreja, levou eles de volta, e muito consolou. Levaram vivo o jovem, ele voltou para o culto, agora ele não está mais na janela, agora começou a fazer sentido a palavra, agora começou a fazer sentido o louvor, agora começou a fazer sentido estar reunidos no nome de Jesus, glorificando a Ele. Não é porque antes não estava bom, é porque antes ele estava na janela, ele estava adormecido, ele estava com sono, mas agora ele foi acordado, ele foi ressuscitado por Jesus, e ele estava ali, né, vivo, agora adorando a Deus, ele estava ali de volta. O Senhor concedeu àquele jovem uma segunda chance, e agora ele pôde testemunhar o milagre que Jesus operou na vida dele. Cuidado, irmãos, com a janela. Cuidado com o sono. Jovens, hoje é culto de jovens. Eu estou falando isso, que não é um culto de jovens. Mas né? Tá, só tem jovem aqui. Obrigado, jovem, por você falar o amém. Tem um que quase falou, a boca mexeu. Você também é jovem. É culto de jovem? Ah, tem mais jovem. Amém. Amém, também sou jovem. Deus deu a ele a segunda chance. Jovens, cuidado com a janela. Você pode estar sendo seduzido por aquilo que está lá fora. Toma cuidado, jovem. O que está lá fora está tentando te distrair. O que está lá fora está te chamando a atenção. Cuidado com o cochilo, cuidado com a janela, cuidado com o sono espiritual. Olha para dentro, olha para o reino de Deus. Não se distraia. Olhe para a obra de Deus na sua vida e através de você. Olhe para o que Cristo está fazendo na tua vida. O sono significa desinteresse e falta de compromisso com as coisas de Deus. Saia da janela hoje, agora, em nome de Jesus. A palavra diz: desperta tu que dormes, porque Cristo te ressuscitará, Ele te iluminará. Hoje é um culto de despertamento espiritual. Ninguém estava morto, ninguém está morto fisicamente aqui, mas talvez esteja morto espiritualmente, e Cristo quer te ressuscitar, Cristo quer te levantar. Você pode estar todo quebrado. Imagina aquele jovem que caiu do terceiro andar, quebrou muitos ossos. Ele não morreu porque, sei lá como que poderia morrer sem quebrar os ossos dali. Deve ter tido fratura exposta. Fratura, nossa, trágico, né, gente? Fratura craniana, que coisa, vamos parar de falar dessas coisas. Mas ele quebrou muitos ossos, e simbolizando para nós, você pode estar tudo quebrado na sua vida.
Assim como o Eutico quebrou os ossos, você pode estar quebrado. Você pode ter entrado aqui nessa noite quebrado. Quebrado é machucado. Você pode estar muito ferido. Assim como o Eutico feriu fisicamente, você pode estar espiritualmente ferido, quebrado, machucado. Às vezes até mesmo pela igreja. E não só essas igrejas. Você pode ter sido quebrado e ferido, às vezes pela própria família. Porque onde tem gente, irmão, tem gente que é ferido e fere outras pessoas. Pessoas que não foram transformadas, Euticos que podem trazer a mesma morte, o sono espiritual para a vida de outras pessoas. Mas hoje, Cristo quer te dar um abraço como Paulo deu um abraço em Eutico. Aquele abraço que Paulo deu em Eutico, que ele nem orou, ele não falou, volte à vida, não, mas a unção de Deus na vida de Paulo estava tão grande, que o abraço dele, a presença de Deus estava tão grande, que o abraço dele, que ele deu, ele se abaixou, pegou Eutico, abraçou, falou, voltou à vida, ele está vivo, gente, não se preocupa não. Jesus quer dar um abraço em você nessa noite. Cristo quer te despertar. Cristo fala para você, hoje você está vivo. A Bíblia diz, aquele que está fraco, diga, eu sou forte. E Cristo olha para alguém que está morto e fala, está vivo. Quando Lázaro morreu, ele falou, ele já está dormindo. Na verdade ele estava morto. Já fazia, quando Jesus ficou sabendo e falou para os discípulos, não, ele só está dormindo, eu vou lá para acordá-lo. O discípulo, se ele está lá, a gente vai lá também para despertar ele. Mas Jesus estava falando, eu vou acordar ele, eu vou ressuscitar Lázaro. Aí 4 dias estava morto, você já sabe da história. Cristo quer te dar um abraço hoje. Assim como Paulo abraçou Eutico, Cristo quer te despertar. Cristo fala para você, você tem vida. A partir de hoje tem a vida em você. Você pode, Ele pode te purificar. Cristo pode te perdoar de todos os pecados. Se você reconhecer, se você falar para Ele, fala, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, aquilo outro, não importa. Confesse e deixa, e o Senhor vai te perdoar. Ele quer te acordar do sono da morte. Ele vai te abraçar nessa noite. Ele vai falar para você, vem, você está vivo, porque Cristo veio para dar vida, e uma vida plena, uma vida abundante. Não há caso perdido para Jesus. Você está vivo. Não perca a sua segunda chance, como Eutico teve. Diga hoje, eu quero sair da janela. Eu não quero ficar na janela. Eu não quero estar na janela. Eu não quero estar distraído. Eu não quero estar perdido. Eu quero estar com Cristo. Eu quero fazer um apelo essa noite. Eu não sei como está o seu coração. Aonde você está sentado espiritualmente. Se você está na janela ou não. Se você está com o coração aceso na presença de Deus ou não. Nós não somos acusadores. Quem acusa é o diabo, mas ele acusa porque ele é mentiroso, porque Cristo te vê vivo, Cristo te vê sarado, Cristo olha para você e vê você salvo, porque foi isso, para isso que ele veio para buscar e salvar aquele que está perdido, e eu era um desses perdidos, e eu preciso de Jesus todos os dias. Não é porque eu pego o microfone, porque fui consagrado a pastor e estou aqui, eu sou melhor do que qualquer um. Não! O melhor é Jesus. Nós somos todos filhos de Deus. Nós somos todos carentes da graça e da misericórdia dele. Sem ele, irmão, eu não estava nem respirando mais. Eu quero fazer um apelo a você que de repente se sente como Eutico, sentado na janela. Fecha os seus olhos, fecha os olhos. Irmãos, eu não vou dar conta da vida de ninguém no sentido de que eu tenho que cuidar da vida de você, nesse sentido de que, eu preciso saber, o fulano fez isso, o fulano aquilo. Poxa, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Então aqui ninguém vai atirar a primeira pedra, nem ser o primeiro a atirar. Na verdade
Nós não temos o direito nenhum de acusar, porque nós não somos acusadores. Fomos chamados para abençoar. Nós fomos chamados para abraçar os eúticos. Nós somos chamados para trazer vida àqueles que precisam de um abraço. Às vezes pessoas entraram quebradas aqui, quebradas emocionalmente, feridas pela vida. E eu não estou falando, eu tô no pecado, eu tô no lamaçal. Não, às vezes você está quebrado porque as pessoas te machucaram. Às vezes você está quebrado porque o mundo é cruel. As batalhas da vida às vezes quebram a gente, irmãos. Quantas das vezes eu me senti fraco, quantas vezes eu me senti mal, quantas vezes eu olhei para mim e falava assim, não, tá difícil, eu não vou suportar. Eu quero convidar você, se você se sente quebrado pelo mundo, pela vida, às vezes os familiares, irmãos, tem famílias que tem pessoas acusadoras, e eu também não quero trazer peso e nem praguejar sobre famílias. Eu fui chamado para trazer vida também em Cristo Jesus, para trazer cura. Eu fui escolhido por Deus para aquilo que às vezes eu passei, eu sofri, trazer agora aquilo que era minha dor, agora é o meu ministério. Se você está quebrado, se você está ferido, se você está machucado pela vida, se você se sente como Eutico, às vezes até mesmo desinteressado pelas coisas de Deus, porque a força do mal ela é muita, irmãos. Nada perto de Jesus, nem se compara ao poder de Deus, tá? Mas às vezes nós somos humanos, somos sujeitos a falha, somos sujeitos a cair, somos sujeitos a... Se você se sente alguém quebrado e que precisa de um abraço de Deus, você precisa de uma restauração na sua alma, no seu coração, na sua vida espiritual, eu quero te fazer um convite. Não é para te humilhar, não é para te expor, não é para nada disso, porque um dia eu posso estar aqui também precisando de um abraço. Se você se sente quebrado, eu queria que você viesse receber um abraço e uma oração aqui na frente. Se você se sente, eu preciso de um abraço, eu preciso de cura, eu estou todinho quebrado, quero convidar você a vir aqui. E você não vai vir diante de mim, não. Você vai vir diante de Deus. Assim como Eutico recebeu um abraço de Paulo, a igreja, alguns irmãos vão te abraçar e vão orar com você aqui na frente. Se você está quebrado, se você se sente como Eutico, vem aqui à frente. Não se preocupe. O ser vulnerável, ele traz a luz e tira o poder do inimigo de te acusar. Eu quero pedir que uma irmã venha abraçar a nossa irmã aqui. O abraço que Paulo deu para Eutico, você abrace agora. Se tiver mais alguém que se sente quebrado, que se sente machucado, que se sente ferido, vem aqui em frente. Eu pedi ao casal também para abraçar essa família aqui. Um casal para orar com eles. Venha abraçar como Paulo abraçou Eutico, né? Venha abraçá-los em nome de Jesus. Isso. Começa a declarar vida. Começa a declarar a ressurreição no Espírito. Começa a declarar bênçãos. Começa a declarar vida. Abençoe. Aleluia. Oh,
agora também, Espírito Santo. Sobre isso. Sobre esta família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz vida. Faz vida. Em nome de Jesus. Abraça-os, Senhor. Abraça esta família. Abraça, Senhor, a nossa irmã Vivi. Abraça, Senhor. Abraça. A partir de agora, nós declaramos vida. Nós declaramos ressurreição dos sonhos, esperança. Nós declaramos o poder de Deus vindo sobre vocês. Vai ser um aceleramento na vida de vocês. Vai ser um romper agora, um virar de chaves em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor. Deus abençoe.